o tempo todo porque eu sou uma mulher preta, porque a mulher preta, não sei o que lá, a mulher preta, e eu preta aqui do outro lado, negra aqui do outro lado, olhando assim, falando, meu Deus, não me representa. Não me representa. Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcance você e tua família, e todos aqueles que você ama em cheio. Pois é, pelo título do vídeo, vocês viram que o assunto hoje é polêmico. Parece até que eu amo uma polêmica, né? Mas hoje, um dia bucólico, chovendo, um dia dentro de casa, onde a mente tende a ficar mais reflexiva e a gente tende a pensar em variados assuntos, e esse foi um dos assuntos que me puxou mais nesse dia. Eu estive de frente com alguns vídeos falando sobre representatividade da mulher preta. Vi também um debate onde tinha uma mulher preta feminista e uma mulher branca cristã. E esse assunto tem sido recorrente em todas as plataformas, em todos os segmentos, esse debate, né, da mulher, do empoderamento feminino e tal. Então, vim discorrer com vocês sobre a diferença da mulher preta cristã e a mulher preta feminista, principalmente esse nicho, a preta, a negra. Aproveitando que ainda é o mês das mulheres, né? Ainda que tenha passado aí o Dia da Mulher, ainda estamos no mês das mulheres e é um assunto válido, atemporal e muito necessário nesse tempo. Existe uma pressão muito ferrenha nos últimos tempos para que a mulher preta se encaixe nos moldes feministas, desrespeitando então a fé dessa pessoa, se ela é cristã, se ela traz princípios bíblicos, se ela tem a Cristo como exemplo para seguir ou não. Tanto faz como fez. Você é preta, então você precisa ser feminista. O que se grita lá do outro lado é que se você não entra nos moldes feministas, então você é uma mulher alienada, quadrada, uma mulher fraca, que se submete ao patriarcado, e daí ladeira abaixo. Então fica comigo até o final, porque a gente tem um abacaxizão bem grandão para descascar. Pega a pipoca, compartilha com aquela sua amiga querida e vamos juntos alcançar a muitas mulheres para tirar essa doença, porque eu chamo isso de doença, que tem afetado a mente de muitas mulheres, inclusive no meio cristão. Primeiro, deixa eu esclarecer um ponto muito importante. Eu não estou aqui para desconsiderar os desafios que a mulher preta, seja ela feminista ou seja ela cristã, enfrentam. Nós, mulheres negras, pretas, e também eu gosto de falar negra ou preta, porque pra mim também não tem distinção. Esse negócio de, tem que ser preta, a palavra certa é preta. Não pode falar negra. Pra mim, isso pra mim também não tem nada a ver. Entendeu? Preta, negra, não é preto do mesmo jeito? Então pra mim não tem nada a ver. Então a mulher negra, a mulher preta enfrenta desafios muito grandiosos. Primeiro, racismo. Isso existiu toda a vida. Ainda em 2025 existe. A gente precisa fazer sempre mais do que uma mulher branca para poder garantir um lugar justo na vida, sabe? Então, se você estuda, para você garantir a sua vaga, você precisa estudar pelo menos 4, 5 vezes mais do que a branca estuda. Se você trabalha e trabalha muito bem, efetua muito bem lá o seu cargo, no seu serviço, e aí surge uma vaga para subir de cargo, você precisa trabalhar 7 vezes mais do que a mulher branca, que também trabalha bem, mas tem que trabalhar 7 vezes mais que ela, para você poder garantir aquela elevação de cargo. Então, pra gente, é tudo muito mais difícil. Além do mais, por anos enfrentamos a imposição da mídia quanto à beleza. Então, mulher bela sempre era a mulher do cabelo liso, a mulher do cabelo chapado, a mulher do cabelo loiro, a mulher de nariz aquilino, fininho, empinadinho, a mulher de beicinho fininho. Agora que as mulheres estão colocando boca aí, estão colocando, enchendo, ficando tudo assim com bico de pato, agora, há pouco tempo, mas até então lá atrás era bonita a mulher de boquinha fininha, boquinha pequenininha, narizinho fininho. A gente não podia assumir esse nariz negroide aqui.
né? O cabelo tinha que ser alisado. Gente, quem dos anos 80, 90, 2000 não alisou cabelo, não se rendeu ao Botox? Eu, no meu tempo, eu me rendi, não era Botox no cabelo não, minha filha, era como chama? Soda cáustica, praticamente, era soda, sei lá o que se passava no cabelo, não me lembro muito bem o nome, mas era como se fosse uma soda cáustica. Eu me lembro de a gente ir à cabeleireira e ela passava aquele produto na nossa cabeça que precisava ficar ali por um determinado tempo, não podia ser muito, porque aquilo cozinhava a cabeça, os miolos, o psique, tudo. E a dignidade também. Subia aquele fumaceiro e quando ela ia lavar com água fria, que era pra, né, dar uma aliviada em toda a queimação do couro cabeludo, saía cabelo, saía couro cabeludo, saía tudo ali também, entendeu? Mas o importante era que os 4 fiozinhos de rato que vinha pendurado viesse balançando ao vento. Isso pra gente era dignidade. Isso pra gente era se encaixar no padrão que a mídia sempre lançava pra gente. Não tinha comercial com mulher preta, mulher negra. Os comerciais só eram mulheres loiras, ruivas, morenas. No máximo, assim, estourando. Já mais pra cá, anos 2000, começamos a ver aí japonesa, índia. Mas negra era uma coisa assim... não, a gente não via, né? Então a gente se encaixava naquilo que a gente via na mídia. A gente não percebia que a nossa mente estava sendo feita uma lavagem cerebral. Os bonecos, as bonecas que nós tínhamos. Era o bebezão. O bebezão tinha um tufinho de cabelo aqui, era um tufinho de cabelo loiro. E outra, nenhuma criança queria uma boneca que tivesse um tufinho de cabelo preto. A boneca podia ser branca como fosse, mas o tufinho de cabelo que estivesse lá tinha que ser loiro. Porque essa era a beleza do negócio. Barbie, loira. Faz pouquíssimo tempo que começou a vir essa moda aí da Barbie preta, da Barbie negra, há pouco tempo. E mesmo assim, quando surgiu, eu me lembro que ninguém queria. Ninguém queria. A bichinha ficava lá desconsiderada na prateleira. Nenhuma criança queria. Fora tudo isso, nós também enfrentamos muitas vezes o racismo velado dentro das igrejas. Eu sou cristã e eu posso dizer que sim. Existe racismo dentro da igreja. Eu vou abrir um parênteses aqui comigo, pelo menos na minha cara, para que eu saiba ou para que eu perceba, não. Porque desde muito cedo minha mãe me ensinou a me comportar de forma que só o meu comportamento exija das outras pessoas respeito. Exija das outras pessoas que pensem bem no que vão falar. Exija das outras pessoas que elas me tratem bem. Mas existe racismo, eu sei de muitos casos onde a pessoa foi desconsiderada porque era preta. Houve piadinha desrespeitando os negros da reunião, os pretos da reunião. Então, existe. Eu até falo, meu Deus, grande seria a surpresa se a gente chegasse no céu e Jesus se apresentasse negro. Já pensou? Que surpresa seria e que decepção para muitos. Talvez muitos pediriam, quero voltar. Eu quero descer para o inferno porque eu prefiro estar lá do que estar aqui com Jesus negro. Existe isso sim, e eu não posso de maneira nenhuma chegar aqui para vocês e falar, gente, na igreja não existe racismo não, todo mundo ali ama todo mundo. É necessário entender que na igreja as pessoas também estão sendo transformadas, né? As pessoas também estão ali precisando ser lapidadas. Eu tenho alguma coisa que ainda não cheguei à perfeição, por isso que estou aqui na Terra, e tem outros que têm outras imperfeições, e tem aqueles que têm a imperfeição de ser racista. É uma pessoa de ótimo coração, é uma pessoa que faz o bem para os mais necessitados, até pro preto, né? Se essa for a pessoa necessitada, mas no entanto, não quer que o filho se case com o negro, não quer que a filha se envolva com as amizades pretas. Existe, infelizmente, mas não é assunto para esse vídeo. Só foi um parênteses bem grande que eu abri aqui para que todo mundo entenda que na igreja também tem. E nós, pretas, enfrentamos isso na igreja também. Ainda falando daquilo que nos une, tanto mulheres pretas cristãs como as mulheres pretas feministas.
Desde cedo, a gente aprendeu que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser guerreira, a gente tem que lutar, a gente tem que se vestir bem, a gente tem que estar sempre perfumada, a gente tem que ter uma boa oratória, a gente sempre aprendeu isso. Pelo menos na minha família. Sempre minha mãe disse isso pra gente. Vocês são pretos, pobres, mas analfabetos não. Fedidos não. Sujos não. Vagabundos não. Minha mãe sempre nos ensinou isso. Ela sempre disse pra gente, aprenda a falar direito, estude na vida pra ser alguém de respeito. Nunca chegue de cabeça baixa nos lugares. Olhe sempre nos olhos. A oportunidade está aí igual para todos. O que você deseja é possível, mas você tem que ser forte e guerreira. Porque ela sabia da realidade da vida. Todas nós, tanto as cristãs quanto as feministas, sabemos que isso é uma grande verdade. Agora eu preciso falar daquilo que nos diferencia uma das outras. Deixa eu pontuar aqui, não existe crente feminista. Ah, Malu, eu sou crente, sou feminista. Não, ou você é crente ou você é feminista. Ou você está inventando um feminismo para você. Porque não dá liga. A pregação feminista com a pregação de Jesus Cristo não dá liga, não dá certo. O feminismo fala que o aborto deveria ser legalizado. A palavra de Deus nos diz que só Deus tem o poder de dar ou tirar a vida. O feminismo prega que meu corpo, minhas regras. A palavra diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acaso você não sabe que você é templo do Espírito Santo? O feminismo quer descaracterizar a legitimidade do casamento, a bênção que há no casamento. O casamento é algo divino. Deus ama a família, tanto é que ele criou a primeira família lá no Jardim do Éden. Então, gente, é uma oposição, não tem como. Não tem como dizer que sou cristã e sou feminista porque eu sou preta. Nós, mulheres cristãs, a gente sabe primeiro que a gente é filha de Deus. Nós somos filhas amadas do Pai. A gente não tem essa sede de estar provando a todo custo para todo mundo ouvir que nós somos capazes, que nós somos empoderadas, que nós podemos alguma coisa, que nós temos força, que nós somos suficientes. A gente não tem essa necessidade desse ativismo, porque a gente sabe que a nossa força vem de Deus, a nossa fé está em Deus. Então a gente descansa nele. Pra gente, a graça de Deus basta, assim como diz a palavra do Senhor. Olha só o que Provérbios 31:25 diz. Essa mulher reveste-se de força e dignidade e ri do dia futuro. Sabe por quê? Porque a tua confiança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Ele cuida de tudo. Nós temos força, a nossa força vem dele. Mas a gente não tem necessidade de provar nada para ninguém, porque a gente sabe que ele já cuidou do nosso futuro. Independente do que o Senhor decidir para o nosso futuro, a gente sabe que tudo que ele escolhe está bem escolhido, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A arma da mulher cristã não é ir para Paulista fazer xixi em público, em pé, ou derramar o sangue na menstruação em cima de fotos, ou defecar em cima de fotos, nada disso. A força da mulher cristã está nas armas espirituais, que estão registradas na palavra de Deus. A gente não precisa de ódio, a gente não precisa de raiva, até porque ódio mata, raiva é veneno, e não é veneno para quem você tem raiva, é veneno para você mesmo. O ódio é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. E as feministas pregam isso, elas têm uma raiva, um ódio de quem não segue as mesmas pautas que elas, o mesmo querer que elas, os mesmos princípios errôneos que elas, e elas têm um ódio tão grande e, consequentemente, não tem paz. As mulheres pretas, cristãs, e eu quero enfatizar a preta aqui, gente, por quê? Porque os debates de hoje em dia que eu tô vendo é o seguinte: como assim você é preta, pobre, eles falam favelada. Também não concordo com esse termo. Ah, você é preta e favelada. Eu sou preta, pobre, mas eu não tenho obrigação de ser esquerdista, libertina, revoltada, batendo no peito e dizendo eu sou empoderada. Eu não tenho obrigação de ser assim. Pelo contrário, nós cristãs somos conservadoras, submissas, mansas, porque nós carregamos em nós o DNA de Cristo. Nós carregamos em nós as marcas de Cristo.
Não dá pra eu ser igual às pretas feministas. Não é porque eu tenho um cabelo crespo, a pele negra e sou pobre que tenho o dever de ser uma feminista. É isso que não tá me passando, sabe? É isso que fica aqui, ó. Como assim? Como querem me fazer engolir uma coisa que eu não me reconheço nela? Eu não sou. Da mesma forma que eu, cristã, não posso querer fazê-las engolir uma coisa que elas não são. Nem Jesus quis nos fazer engolir goela abaixo a salvação. Ele pergunta, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e siga-me. Se você quiser vir, se você quiser, essas são as objeções. Agora, se você quiser ser cristã, você não pode ser feminista. Eu penso o seguinte, se você se vê como uma árvore, eu sou uma árvore, eu sou uma árvore, beleza, você é uma árvore. Você se vê como uma árvore, não me obriga a vê-la como uma árvore, porque eu estou te vendo uma pessoa, entende? O problema é a forçação de barra. Se você acha legal abortar, se quer abortar, é o seu corpo, é um bebê que está no seu ventre, que na verdade não é seu, é herança de Deus, independente da forma como veio, e serão também as suas consequências. Agora, não me obrigue a achar que isso é normal, que isso é bom. Eu não vou achar. Mas é a tua vida, e da tua vida você faz dela o que você quiser. Da mesma forma que nós, cristãs pretas, fazemos da nossa vida como nós quisermos e acharmos por bem e vemos que é correto. Então, no meu caso, eu vejo que é correto exatamente assim como eu tenho vivido. Eu vi um debate, uma mulher dizendo para o cara que uma mulher que não trabalha fora, que não busca um trabalho fora, não quer trabalhar fora, não quer ganhar a vida fora, essa mulher é uma mulher fraca. As mulheres precisam sair do fogão, precisam sair das suas casas, pois eu falo diferente. As mulheres precisam edificar o seu lar, independente se ela trabalhe fora ou não. Eu discorri na igreja uma pregação no Dia das Mulheres, há 2 semanas atrás, falando sobre a mulher de Provérbios 31. Ela cuidava da casa, ela também era empreendedora, essa mulher fazia muitos negócios maravilhosos, negócios de sucesso, mas os filhos, o marido, a casa e ela mesma eram muito bem cuidados. Agora pesquise a vida dessa mulher que prega o tempo todo, essa feminista, que prega o tempo todo que as mulheres deveriam parar de perder as suas vidas dentro de casa. Vocês estão perdendo a vida de vocês dentro de casa. Perdendo a vida aí, vendo o filho crescer. Depois, quando esse filho cresce, ele te dá um pé na bunda, vai pro mundo e você fica aí, ó, chupando o dedo. Essa é a pregação dessa mulher, né, que tava falando no vídeo. Vá viver sua vida. Pare de depender de homem. Inclusive, ela tava falando que homem é simplesmente pra pan. Vocês estão entendendo, né? E pronto, nada mais, e só para satisfazer aquele desejo ali, tchau. Não tem necessidade de estar com o homem, não tem necessidade de conviver com o homem, que o homem veio para atrapalhar a humanidade. E que nós devemos desconstruir esse negócio dessa família tradicional. É isso que tem trazido uma pequenez para a mente humana. E tem crente falando que é feminista. Eu fico assim, gente, o que tá acontecendo, hein, hoje em dia com a mente de muita gente? Que loucura é essa? Parece que o certo ficou errado e o errado ficou certo. Não dá pra entender uma coisa, parece que tá todo mundo assim, ó. Eu falo, gente, que loucura é essa? Para o mundo que eu quero descer. E ela falava o tempo todo, porque eu sou uma mulher preta, porque a mulher preta, não sei o que lá, a mulher preta, e eu preta aqui do outro lado, negra aqui do outro lado, olhando assim, falando, meu Deus, não me representa. Você quer ganhar o mundo no seu peito? Vá. Eu saio da frente, vá. Vá fazer o que você quiser. Vai ganhar o mundo no peito, vai dizer que você é poderosona, vai dizer que você é empoderada, vai gritar pro mundo ouvir, vai bater no peito lá na Paulista, vai tirar o peito pra fora, vai fazer o que você quiser. As coisas esdrúxulas que elas fazem. Vai deixar o sovaco cheio de cabelo, vai fazer o que você bem entender. Mas eu vou dizer uma coisa, eu prefiro estar dentro da minha casa, cuidando do meu lar. Nada paga as tardes que eu posso fazer um bolinho bem gostoso, a casa ficar cheirosinha e eu receber a minha família no fim de tarde com música, cheirinho, home spray no ar, cheirinho de bolo acabar de assar,
um cafezinho passado fresquinho, nada paga. No final de semana, num domingo, sentarmos à volta da nossa mesa e podermos compartilhar das coisas de Deus e das nossas coisas pessoais, os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas conquistas. Nada paga. Vai pesquisar a vida dessa mulher? Na verdade, no fundo, tanto que ela fala que não gosta, que mulher não deveria valorizar o homem, que o homem isso, que o homem aquilo. Na verdade, o que ela queria era estar com o rosto dela deitado no ombro de homem. O que ela gostaria de estar sendo cuidada e bem cuidada. O que ela gostaria, ó, olha lá, ó, é de ter um homem que depois de um dia de trabalho ainda sai para buscar lá, ó, alimento pra gente. E falar pra mim assim, ó, amor, pode ficar em casa que eu tô indo lá. Meu chinelo quebrou. Quebrou, baby? Oh, amor. Quebrou quase aqui, tinha que vir andando. O que ela queria era exatamente isso. Toda mulher quer isso. Não tem uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher que bate no peito e fala, não quero nada disso. Quer, gente. Quer. Numa sexta-feira à noite, ela tá lá, deitada, chorando e pensando, ó, como eu queria ter alguém que cuidasse de mim. Porque Deus nos fez frágeis. A palavra de Deus fala que o Senhor nos fez vasos frágeis. E não adianta a gente querer pegar um peso que não é nosso. Não tem paz, não tem sossego. Eu vou te falar uma coisa, o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Eu não troco essa paz, essa graça que nós, mulheres cristãs pretas, temos por aquelas que se dizem, que nos representam e não representam, né? Ah, eu tô te representando, eu sou sua voz aqui falando porque eu sou preta, não me representa. Tô deixando bem claro que não representa a mim e a muitas outras mulheres. Se não te representa também, deixa aqui nos comentários. Eu não posso também, gente, aqui desconsiderar que muitas delas são mulheres inteligentes, mulheres bonitas, mulheres talentosas, tem toda uma vida pra frente, cheias de talento, cheias de arte, cheias de... Mas a questão é que escolhem o caminho errado. Deus deu pra elas talentos assim como nos deu também, mas a única diferença é a escolha do caminho. Se escolhe um caminho torto, o final dele é morte. A palavra de Deus fala isso, tem caminhos que parece que vão trazer vida, mas no fim dele é apenas desilusão, é a morte. Eu lembro de uma cabeleireira, eu trabalhava com ela, e ela era feminista, dessas bem ativistas mesmo. Ela não deixava passar um tio, de qualquer que fosse o assunto, que tocasse um pouquinho na ferida ali do feminismo. Só tínhamos eu e mais uma moça que éramos negras nesse salão. E essa moça, feminista, era loira. Inclusive, uma pessoa linda, inteligentíssima. Pensa numa mulher inteligente, cheia de talento, um carinho para com as pessoas. A única divergência era a escolha de ser feminista. O que acabava com a vida dela era ser feminista. Então, ela tomava as dores do salão inteiro. Ela não tinha paz em nenhum momento. Teve uma certa vez uma senhora idosa já, gente, porque o idoso ele tem um linguajar do tempo dele. Então, por exemplo, no tempo da minha mãe, falavam assim, as pessoas de cor. E muitas vezes não estava falando aquilo ali por conta de que era um racismo. A gente sente, quem é preto, quem é negro, sente quando há racismo na colocação da outra pessoa. E sentimos também quando há inocência no que a pessoa está falando. A pessoa não está falando aquilo ali porque ela não te quer bem. E naquele caso, aquela senhora estava conversando comigo e com outro profissional ali, e ela falou, então aí, era um rapaz muito, ela falou assim, era um rapaz muito querido, sabe, que trabalhava para ela. Ela falou, ele era de cor, e ele não sei o que lá. Ela tava falando, contando a história daquele homem. Essa mulher feminista do salão, esse barulhinho é o Joe mexendo ali nos pacotes. Essa mulher do salão que era feminista, ela atravessou o salão, ela ouviu, parecia um ouvido de tuberculosa. Atravessou o salão para falar o que a senhora falou. E aquela senhora tinha mais ou menos 80 e poucos anos, sabe? E eu falei, não, ela não vai falar da questão da pessoa de cor, né? Porque eu sou negra,
Estou aqui na frente dela e eu não estou sentindo nada demais nisso que ela falou. Ela não falou com má intenção. E ela quis corrigir aquela mulher. Ela corrigiu, de fato. Aquela senhora, ela não sabia o que fazer. Ela encheu os olhos de água e ela pegava na minha mãe e falava: você viu, eu não falei pro mal, não foi pro mal que eu disse, não foi pro mal que eu disse. E eu falava: eu sei que não foi, fique em paz. Depois fui no canto do salão, conversei com aquela outra moça feminista e falei pra ela: não tinha necessidade, porque eu sou negra. Se tivesse que corrigir, se fosse algo de racismo, eu não sou senil, não. Eu sei identificar onde há racismo e onde não há. E aquela mulher estava ali naquela inocência, ingenuidade dela, do tempo dela. Ela saiu dali que ela tremia. Tem necessidade disso? Não tem necessidade disso. O objetivo com esse vídeo não é te forçar a nada, é te fazer refletir. Você acha que as suas escolhas são escolhas de paz? Você acha que Deus compactua com tudo que você está pregando por aí? É dispensar. Por exemplo, quando você fala: eu não me submeto a homem nenhum. Eu não me submeto a homem nenhum. Imagina, uma mulher preta jamais se submeterá. Combina com a palavra de Deus? Porque quando a palavra de Deus fala sobre submissão, gente, não tá falando sobre alienação. Tá falando sobre parceria. Deus quer que o homem ame a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim mesmo deve ser o homem. O homem deve se entregar a vida pela mulher se ele a ama. E a submissão é no sentido de sermos auxiliadoras. É a gente não tomar a paulada mais forte. É a gente não resolver aquilo que vai, sabe? Meu Deus, desestabilizar o nosso psique. Deus só está nos protegendo. Todas as leis do Senhor, toda a palavra do Senhor, todo o querer do Senhor é para nos proteger. Olha o que diz em Salmos: deleita-te no Senhor, ou seja, agrada-te do que o Senhor quer para você e Ele te concederá o desejo do teu coração. Quando eu me agrado de ficar sob a missão do meu esposo, sob a diretoria do meu esposo, sob a liderança do meu esposo, eu estou agradando a Deus. E eu cuido apenas daquilo que é da minha ossada, que é conduzir minha casa, que é administrar minha casa, administrar: tá faltando isso aqui precisa repor, isso aqui precisamos encaminhar assim. Enfim, direcionar a minha casa sendo a harmonia do meu lar. Eu não preciso ser a força do meu lar, eu não preciso ser a proteção do meu lar, eu preciso ser a harmonia, a gestão, a administração para que tudo funcione. Cada um no seu quadrado, cada um onde Deus te colocou e dando glória a Deus, porque por ser preta, ser pobre, eu não tenho necessidade de ser feminista e levar a minha casa, eu ser a líder da minha casa. Se você tem dúvidas sobre isso, se você sente que precisava entender mais sobre esse assunto, peça a Deus esclarecimento, porque Deus, Ele é o maior interessado em que você ande no caminho da luz. Ele é o maior interessado que você saiba o que você está fazendo, que você não meta os pés pelas mãos. A palavra fala assim em João: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem é a verdade, gente? A verdade é Cristo. Então, se a verdade é Cristo, tudo que Ele falou, tudo que está na palavra de Deus, é o que nós precisamos seguir à risca. E o que vier a mais, os modismos que vierem a mais, não nos dizem respeito, não diz respeito a você, mulher preta cristã. Nós não vamos agir e muito menos reagir como as pretas feministas reagem. Nós não somos feministas, nós somos femininas. Nós somos filhas de Deus, filhas amadas do Pai. Se tem mais alguma coisa que te incomoda, se você também está se sentindo incomodada com essa imposição o tempo todo, que a gente tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de discorrer aqui durante o vídeo? A gente continua a resenha através dos comentários, tá bom? Que Deus abençoe você demais, mulher preta, branca, negra, como você queira se chamar, vermelha, parda. Deus abençoe a todas nós, as orientais também, tá? Deus abençoe vocês demais. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Beijo grande, até a próxima. Tchau.